Essa eu gostaria de fazer. Pastor Evaldo, como é que o senhor vê a igreja, principalmente brasileira, né, desde o Pacto de Lausanne para cá, né, que até já conversamos um pouco sobre aquele discurso, né, e aí eu vejo ainda muitos colegas que são apaixonados por missão integral, que o discurso é mais acusador, mais sem misericórdia, e vejo assim que a igreja precisa aprender a fazer. Eu acho que a gente precisa ensinar a igreja a fazer mais do que falar, né? E infelizmente a maioria das pessoas que mexe com esse tema fala mais do que faz, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê hoje o discurso e como também você vê a igreja, né? De lá para cá, você tem acompanhado, convivido com a igreja no Brasil. Existe alguns relampejos, a igreja está fazendo. Como é que você está vendo a igreja hoje no Brasil? Bom, o Pacto de Lausanne, a missão integral chegou aqui embora tivessem brasileiros desde 74 lá, ela chegou com força em 80, mas foi atropelada pela teologia da prosperidade. Então nós passamos 20 anos, a década de 80 e a década de 90, sem avançar muito na área de missão integral, porque a igreja foi atropelada pela teologia da prosperidade. A teologia da missão integral é a teologia que diz que o Evangelho é a partir do reino de Deus, que o reino de Deus se importa com tudo que acontece no mundo e que a gente não pode evangelizar uma pessoa e desconsiderar o contexto em que ela vive. Por exemplo, eu não posso, se eu chego numa favela, passo por uma criança brincando no esgoto, bato a porta da casa dessa criança, sai lá uma senhora marcada pela vida, e aí eu digo para ela: minha senhora, eu trago para a senhora boas notícias. A pergunta que se faz é: as boas notícias que eu trago vão também tirar aquela criança do esgoto? Ou eu só estou pensando em tirá-la do inferno, mas não tirar o inferno da realidade dela? Então a missão integral diz que a gente tanto tem de tirar a pessoa do inferno como tirar o inferno da realidade da pessoa. Então, nesse sentido, foi uma grande contribuição do Pacto de Lausanne, da Conferência de Lausanne em 74 na Suíça. Agora, qualquer proposta, ela primeiro provoca paixão, depois ela provoca a reflexão e finalmente vem a sabedoria. E eu passei pelas 3 fases. Eu também fui um apaixonado, dizendo: temos de fazer, temos de fazer, temos de fazer. Depois passei pela fase da reflexão, tentando entender como fazer isso numa igreja marcada por 100 anos de história. E espero estar chegando na fase da sabedoria, que é a que me faz ter mais paciência com a igreja. Acho que todos nós passamos por isso. Não dá para chegar na sabedoria sem passar pela paixão e sem passar pela reflexão. Então eu acho que temos ótimos irmãos e estamos todos numa das 3 escalas. Uns ainda estão na paixão, outros estão na reflexão, outros estão chegando na sabedoria. O que eu faço hoje é ensinar a igreja e despertar os ministérios. E graças a Deus isso tem acontecido, igrejas têm despertado e pessoas principalmente têm despertado para criar ONGs, criar programas de trabalho e tal. E isso vai mudando a realidade de muita gente. Agora,
todos nós evangélicos, porque nós somos iluministas ocidentais, nós somos muito ativistas, nós oramos muito pouco. Na verdade, a gente quase não ora. Essa é a grande verdade. Eu me lembro que eu fui despertado para a consciência de oração fazendo um estudo sobre a multiplicação dos pães. E aí eu fiz o estudo sobre a multiplicação dos pães, e depois continuei o estudo sobre Jesus andando sobre as águas, mais tarde. E aí eu percebi que entre o fim da multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas, tinha um intervalo de 7 horas. E o texto diz que essas 7 horas foram as 7 horas que Jesus passou orando. E eu me dei conta que no dia da multiplicação dos pães, o dia de Jesus foi muito exaustivo, profundamente exaustivo, a ponto de ele não ter tempo de comer, nem ele nem os discípulos, porque eles ministraram demais na parte da manhã, e depois, quando eles iam para descansar em Betsaida, a multidão chegou, e Jesus falou com eles 3 horas. Depois de ter falado 3 horas, ele multiplicou os pães, depois dispensou os discípulos, e aí foi orar. E num dia cansativo, Jesus orou 7 horas. E aí eu disse, meu Deus, se Jesus, que tinha esse nível de comunhão com o Senhor, precisava passar tanto tempo em oração, por que eu acho que apenas uma oração simples que eu faço de manhã é suficiente? E aí eu percebi que tudo que você faz, as melhores ideias, os melhores projetos, as melhores campanhas, se elas não foram regadas por muita oração, elas não vão vingar como deveriam. E uma coisa que eu aprendi sobre oração em Jesus é que a oração de Jesus não era de Jesus pedindo a Deus que abençoasse o que ele tinha de fazer, mas era Jesus dizendo a Deus: me ajuda a fazer o que eu tenho de fazer, me diz o que é para fazer e faz através de mim. Por isso que ele dizia para os discípulos: eu tenho uma comida, eu tenho uma bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou. E por isso ele dizia para os discípulos: as obras que eu faço são as que eu vi o meu Pai fazer. E aí eu entendi que os períodos de oração de Jesus eram períodos em que ele perguntava para Deus não apenas o que fazer, mas que Deus mostrasse para ele como fazer. E aí ele dizia: eu estou reproduzindo o que eu vi o meu Pai fazer. E durante muito tempo eu sempre pensei que ele estava falando do estado dele como filho de Deus, como Deus Filho, lá na glória. Mas aí eu me dei conta que ele estava falando do que Deus estava dizendo para ele agora e mostrando para ele agora. E me dei conta por causa de uma passagem em que Jesus estava, o ministério de Jesus estava acontecendo, pessoas aos borbotões estavam chegando e querendo ver Jesus e querendo Jesus. E aí Jesus se retirou para orar. E aí Jesus estava orando quando os discípulos ou Pedro chegou até ele e disse: mestre, as pessoas estão aguardando o Senhor, é muita gente.
Aí Jesus terminou a oração, virou para o Pedro e disse: nós vamos embora. Eu tenho de pregar em outros lugares. Estava no auge do ministério. Estava todo mundo chegando. As pessoas iam lá, ele não precisava sair do lugar. Ele estava como todos nós sonhamos estar. Num lugar onde as pessoas estão chegando. A gente só tem de anunciar. Mas aí ele disse: eu tenho de ir para outros lugares. Mas não precisa, as pessoas estão vindo até o Senhor. Mas ele tinha acabado de receber uma ordem do Pai, uma direção do Pai. O Pai tinha mostrado para ele o que tinha de acontecer. Nenhuma boa ideia, nenhum bom método vai vingar sem oração. Sem que Deus não apenas diga o que fazer, mostre como fazer e faça através de nós. Nós não temos noção do que nós estamos enfrentando dentro e fora do ser humano. Nós não temos noção da maldade alojada no coração dos seres humanos. E não temos noção da ação maligna nos seres humanos e em volta dos seres humanos. Então, a nossa incapacidade de reconhecer a nossa impotência é que faz com que a gente não ore. Jesus Cristo, que nunca tinha uma oração negada, passava horas perguntando ao Pai. E o Pai ia informando para ele gradativamente o que ia acontecer e como ele devia se portar. Não dá para pastorear sem isso. Não dá para fazer nem missão integral, nem nada sem isso. Então essa foi uma das coisas que eu aprendi nesses anos. Aleluia.